Monopólios, oligopólios e cartéis são arranjos de empresas altamente prejudiciais aos consumidores e à população em geral. Os malvados empresários se reúnem para cobrar preços altos e forçar serviços ruins para os consumidores. Sem o governo, quem vai nos proteger desses empresários malvadões? Como impedir os cartéis? Quando só uma empresa presta um serviço ou vende um produto em um determinado mercado, isso é monopólio. Quando é um grupo pequeno de empresas só que vende um determinado produto ou presta determinado serviço em um mercado, isso é o oligopólio. Já a definição de cartel é mais objetiva. Um grupo de empresas se reúne para combinar preços e estratégias de forma a aumentar seus lucros. No final das contas, se você acredita que o livre mercado é a forma mais eficiente para a sociedade se organizar, é evidente que monopólios, oligopólios e cartéis são sempre ruins, pois isso limita o mercado, impede a competição, certo? Bom, nem sempre. Há duas situações em que monopólios e oligopólios surgem. Uma das situações é quando uma empresa é tão melhor do que as outras que todas preferem aquela e ela acaba dominando o mercado. O Google, por exemplo, é quase um monopólio de buscas na internet. Há diversos outros mecanismos de busca, mas o Google é tão melhor e tão mais conhecido que os demais que acaba sendo a principal escolha. Esse tipo de monopólio não é ruim, posto que não é absoluto. Veja, no início dos anos 2000, o Yahoo era o monopolista de buscas. Era o site que todo mundo usava para buscar coisas. Mas aí surgiu o Google, e o Google era melhor, e acabou roubando o posto do Yahoo. Da mesma forma, pode surgir uma página de buscas ainda melhor, é só uma questão de tempo para ela superar o Google. Esse tipo de monopólio, ou oligopólio, é chamado de monopólio espontâneo, porque ele surge naturalmente. Não é ruim, posto que as empresas nessa situação estão em competição. Se o custo dela subir, ou se a qualidade cair em relação aos outros pequenos concorrentes, certamente ela vai perder espaço. Mas tem uma outra situação, que é o monopólio ou oligopólio imposto pelo Estado. O Estado, por meio de leis, reprime com violência física ou roubo de dinheiro outras empresas que queiram operar naquele mercado. Por exemplo, se eu começar a emprestar dinheiro a juros, de forma totalmente voluntária, eu posso ser enquadrado no crime de agiotagem. Por que isso é crime? O ato é totalmente voluntário, quem pega dinheiro emprestado só está precisando e disposto a aceitar as minhas condições de empréstimo. Tá ok, eu concordo que usar a violência física para cobrar o dinheiro ao final fere o PNA. Como já explicamos, eu não posso fazer um contrato que me autoriza a quebrar suas pernas se você não pagar. O PNA vale em todos os lugares. Mas o errado nesse caso é a violência, não é o fato de eu emprestar dinheiro. Uma coisa não necessariamente implica a outra. Eu posso emprestar dinheiro e cobrar de forma civilizada. Trata-se de fato de um oligopólio dos bancos garantido pelo governo, que impõe regulamentações tão absurdas que a operação desse tipo de empresa se torna impossível. Esse é o tipo ruim de oligopólio ou monopólio, porque efetivamente cria uma proteção artificial à empresa. A empresa pode subir seus preços ou cair sua qualidade porque outras empresas estão legalmente impedidas de concorrer para tomar o seu lugar. E o governo adora esse tipo de monopólio, a começar pelo próprio governo, que já se impõe como um monopólio, não admitindo nenhum outro governo na mesma área. A maior parte dos monopólios ou oligopólios governamentais é garantido via regulamentações. O governo caga regras em um mercado de forma que só os seus amigos consigam vender produtos. A desculpa é sempre a proteção do consumidor, e o resultado é sempre empresas relapsas e caras que exploram o consumidor sem dó. Removam todas as regulamentações de todos os mercados. Organizações privadas de certificação são muito mais efetivas em fiscalizar e controlar mercados, sem regulamentações compulsórias. Mas além disso, o governo usa uma outra desculpa para criar seus monopólios, e nesse caso ainda mais rígidos. O governo chama isso de monopólio natural. Diz ele que não faria sentido ter dois conjuntos de poste fornecendo energia na mesma rua. Isso seria economicamente ineficiente. O erro nessa visão é que o mercado é a melhor forma de limitar empresas ineficientes. Deixe o mercado aberto. Quem quiser construir postes na rua, deixa construir. Quantas empresas houver para fornecer energia elétrica, melhor.
Se for economicamente inviável, empresas vão falir, mas com o mercado fechado você impede soluções alternativas. Veja, além de duplicar redes, as empresas podem adotar outras medidas, como alugar redes uma da outra, fornecer energia de uma forma alternativa. Não existe absolutamente nenhum monopólio natural, nenhuma justificativa para isso. O que existe é o governo protegendo indústrias amigas usando uma desculpa esfarrapada. Mas e o monopólio de recursos? E se uma empresa comprar todas as minas de um determinado metal no mundo? Sei lá, todas as minas de nióbio. Isso não seria um monopólio? Sim, claro, mas seria um monopólio espontâneo, portanto do tipo bom, portanto que não é garantido pela força. Como assim? Mas se eu quiser comprar o nióbio, eu vou ter que comprar daquela empresa ao preço que ela colocar. Veja, não é bem assim que funciona. Existe nióbio em vários lugares do mundo. Hoje, as minas de nióbio que existem são em lugares com concentração muito alta, porque o custo de extrair é mais baixo nesses lugares. Mas se a empresa que monopoliza esses recursos começar a aumentar o preço, isso torna viável outras minas no mundo com uma concentração menor. O mercado continua atuando nesse caso. Quer um outro exemplo interessante? A De Beer, monopolista de diamantes. E no mundo todo ela tem uma quantidade enorme de minas de diamante. No auge da empresa, ela chegou a ter 60% do mercado de diamantes do mundo. Todo o marketing de diamantes como uma coisa romântica, como símbolo de noivado e compromisso, foi criado pelo marketing dessa empresa. Mas é ilusão achar que o preço dos diamantes é forçado para cima pela De Beer, porque se fosse isso, e os outros 40% do mercado? Eles iriam aproveitar e inundar o mercado com pedras mais baratas. A empresa tem um processo rigoroso de medição de qualidade, ou seja, é um monopólio porque é uma boa empresa. Além disso, o fato do preço dos diamantes estar alto estimulou e tem feito crescer o mercado de diamantes artificiais. Diamantes têm a exata mesma composição do grafite de lápis. É a mesma coisa, é tudo carbono. A diferença só é a forma como esses átomos são organizados. No grafite é uma estrutura hexagonal com planos desacoplados, e no diamante é uma estrutura cúbica específica do diamante. Na década de 1950, a General Electric produziu pela primeira vez diamantes artificiais. Era uma prensa enorme que comprimia grafite absurdamente, elevava a temperatura e produzia-se pequenos diamantes. Mas eles eram muito pequenos e úteis apenas para aplicações industriais como brocas e serras, na forma de um pó que é colado na ferramenta. Na década de 1990, com o fim da União Soviética, alguns russos começaram a fazer grandes diamantes artificiais. Pesquisaram com máquinas de um laboratório lá e criaram diamantes grandes pela primeira vez, artificiais. Mas só no ano 2000 a primeira fábrica de produção de diamantes artificiais foi montada na Flórida, nos Estados Unidos, chama-se Genesis. Esses diamantes são grandes, mas eles têm uma coloração amarela por causa do método de produção. E isso causou uma revolução no mercado. Veja, antes as pedras de diamante amarelas e laranjas eram super caras porque eram muito raras. Hoje o preço caiu sensivelmente porque se tornou muito barato ter pedras de diamante amarelas. Em 2008 surgiu uma outra empresa em Boston chamada Apollo Diamond. Criou uma outra forma de criar diamantes artificiais. E nesse caso, diamantes completamente cristalinos e do tamanho que eles quisessem. Esses diamantes são totalmente indistinguíveis dos diamantes naturais a olho nu ou por lupa. Apenas com ferramentas sofisticadas e caras de espectrometria é capaz de detectar a diferença. E o melhor, o processo deles não requer alta pressão nem temperatura, sendo extremamente baratos de produzir. Até mais baratos que o processo da Gêmesis. Até aqui a produção deles é uma pequena fração em relação à extração natural, mas não se sabe o que vai acontecer com esse mercado em alguns anos. Mas olha que curioso, o mais bacana é que o grau alto de pureza desses diamantes, ele é tão grande que eles podem ser usados como semicondutores, e são muito melhores que o silício que usamos hoje para isso. Em alguns anos, talvez estejamos comprando um processador Intel Diamond 3 nanômetros. Afinal, o limite do tamanho de processadores de silício é de 7 nanômetros, e a gente está chegando muito perto desse limite. Então, uma indústria de beleza e romantismo, que talvez você nem dê tanta bola assim, vai acabar ajudando você de formas que você nem poderia imaginar a ter uma tecnologia melhor no futuro. Bom, a gente falou sobre oligopólio e monopólio. Mas e quanto a cartel? Bom, o cartel é um acordo entre diversas empresas para controlarem preços e aumentarem o lucro.
Por que seria errado um grupo de empresários se reunir para combinar estratégias? Toda ação voluntária que não gere agressão a direitos ou quebra de contratos deve ser válida. Então não há problemas no cartel em si, a menos que fira contratos anteriores dessas empresas ou agrida alguém. Além disso, evidentemente, cartel só funciona em oligopólios. Se há muitas empresas em um mercado, é impossível todas concordarem. O caso ruim de cartel é quando ele ocorre em mercados oligopolizados pelo governo. O caso mais comum que temos são as empresas de telefonia no Brasil. Há um evidente cartel ali. Todas elas praticam preços altos e a qualidade é ruim. E novas empresas não conseguem entrar porque a regulamentação do governo para a área são impeditivas. Não me entenda mal, eu vivi na época da Telerge. Eu comprei o meu primeiro telefone por alguma coisa perto de $4.000. A linha era um absurdo de caro, a qualidade era muito pior do que é hoje. Um cartel oligopolista como nós temos hoje é ruim, mas a estatização, o monopólio estatal é ainda pior. Vamos ver alguns outros termos para a gente deixar claro nesse nosso esquema. O trust é quando as empresas da área compram competidoras para manter um monopólio ou um oligopólio. A GVT começou a se destacar e foi comprada pela Vivo. Isso ocorre no monopólio estatal porque a entrada de novas empresas na área é lenta e rara. As regulamentações e custos são altos. No monopólio espontâneo, tantas empresas poderiam entrar que seria impossível praticar trust para manter o oligopólio. É evidente que uma empresa oligopolista tem um custo ao adquirir outra, e só vai recuperar esse dinheiro com um lucro mais adiante. Se todo dia surge uma nova empresa, ela tem que comprar uma empresa todo dia, ela nunca vai poder recuperar esse investimento. Um outro termo que surge é o dumping, que é uma coisa equivalente ao trust, só que ataca de uma forma diferente. Vamos imaginar que o dono da GVT não quisesse vender sua empresa para Vivo. O cartel oligopolista poderia, durante um tempo, jogar os preços dos serviços lá no chão, de forma que a GVT perderia clientes e iria à falência. Novamente, isso só é possível em mercados com a barreira de entrada alta. Se não há regulamentações, haveria empresas entrando o tempo todo. Fica impossível o clubinho baixar o preço sempre, senão eles vão à falência. O problema dos cartéis é daqueles tipos de problema conhecidos em que o governo quebra suas pernas e depois te dá muletas. O governo é o único culpado pela existência de cartéis. E depois fica criando mecanismos paliativos para dizer que combate os cartéis, que ele que protege você dos cartéis. Esqueça o que o seu professor keynesiano te ensinou na faculdade. Sem governo, não há necessidade de combate aos cartéis. Obrigado. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe à vontade. Divulgue sempre que puder o libertarianismo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais novidades. Se tiver dúvidas, sugestões ou críticas, deixe no comentário. Se quiser ajudar financeiramente, veja meu link no Patreon abaixo.